Pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de psicologia para o curso de educação física. Agora, no segundo bimestre, vamos tratar sobre personalidade e os principais transtornos de personalidades que podem atingir as pessoas, os indivíduos em uma sociedade e que acabam influenciando nas questões do treinamento, nas questões de competição, nas questões que acabam influenciando negativamente no desenvolvimento da qualidade de vida, tá? Por isso que é aplicado a educação física, porque muitas vezes o atleta, enfim, a pessoa está com um treino adequado, está tentando cumprir suas metas, mas não consegue se desenvolver bem. Daí pode ser uma questão de ansiedade, pode ser alguma questão de transtorno, porque, como eu sempre falo, né, a cabeça, né, a mente tem que estar alinhada com o corpo, senão a tarefa acaba sendo inútil. Devem acompanhar esse vídeo pelo material do segundo bimestre que está no portal do aluno, onde a gente inicia falando sobre personalidade. O que é personalidade, tá? Então, personalidade é definida pelos autores como as principais características estáveis e duradouras no indivíduo. Ou seja, é aquilo como o indivíduo é reconhecido diariamente, através dos seus gestos, através de suas condutas, através de suas atitudes. São características estáveis, né, duradouras, sobre situações diárias, cotidianas que nós estamos acostumados a viver. Ir para a faculdade, ir para o trabalho, estar em família, é a questão rotineira, tá? É uma questão eu para o meio social, ou seja, é definido do indivíduo para o meio. Em outras palavras, a gente pode dizer que, então, personalidade é a soma total das maneiras como uma pessoa, um indivíduo reage e interage com demais pessoas em uma sociedade, em demais pessoas como em um grupo. Ou seja, é a sua forma de conduta, é a sua forma de comportamento, tá? Os principais fatores que determinam uma personalidade são através de 4 principais tópicos. O principal tópico é a hereditariedade, ou seja, a predisposição genética que já vem no indivíduo. O segundo tópico é sobre o ambiente, né? O ambiente que a criança é criada através de seus cuidadores, de seus pais, da escola, dos amiguinhos. Outro tópico é através da situação, que é a situação que pode envolver eventos traumáticos, pode envolver situações muito estressantes, principalmente quando as situações são na infância e, né, são levadas para a vida adulta. E também por fatores regionais, por fatores demográficos, também pode ser um fator determinante para a personalidade. Isso é muito fácil identificar através de sotaques, né, que a gente vê, entende-se que essa pessoa é dessa determinada região demográfica, então pode ter cultura diferente, gostos diferentes, costumes diferentes, e isso faz parte de seu comportamento, de sua conduta, em outras palavras, faz parte de sua personalidade. Existe uma grande diferença entre personalidade versus características de personalidade. Existem situações que podem alterar as características de uma personalidade. Por exemplo, os eventos traumáticos que nós passamos durante a nossa vida, muitos deles podem ficar marcados para sempre de uma maneira forte, acaba alterando as minhas características da minha personalidade. Por exemplo, eu era uma pessoa muito animada, eu era uma pessoa muito extrovertida, mas algum evento traumático aconteceu com a minha vida, eu não consegui ser resiliente, eu não consegui recuperar e acabou com que eu me tornasse uma pessoa mais amargurada, uma pessoa mais introvertida, uma pessoa mais triste. E também outra situação que altera as características de personalidade são as situações estressantes que nós vivemos diariamente, como por exemplo, vou todo dia trabalhar na clínica, no hospital, enfim, numa empresa a qual eu não gosto do emprego, por exemplo, ou não gosto da minha equipe que está lá. A equipe tem fofocas, a equipe tem panelinhas, então todo dia eu acabo me estressando com aquela equipe. A longo prazo, isso também pode acabar alterando a minha característica de personalidade e podem trazer consequências que são eternas, como, por exemplo, desenvolver um transtorno de personalidade por essa somatização de estresse que nós vivemos diariamente.
Por outro exemplo, para ficar mais fácil para vocês, não gosto do meu relacionamento, meu relacionamento não está bom. Todo dia é uma briga, todo dia uma discussão, todo dia uma desconfiança, né? Então, situações estressantes diariamente que eu estou vivendo. Pode me resultar em uma consequência de transtorno, de depressão ou outra síndrome também, tá? Existe também, é muito importante que nós falamos sobre transtornos de personalidade, tá? É normal que nós, seres humanos, depois em aula nós vamos se aprofundar mais sobre esse tema, é normal que nós, seres humanos, tenhamos características de transtornos de personalidade. Existe uma grande diferença entre característica de transtorno de personalidade e o transtorno em si diagnosticado. A característica é quando, através de sintomas leves, nós possuímos traços dos transtornos, seja momentaneamente ou seja em alguma situação. Por exemplo, tem uma situação que eu não consigo lidar, não estou conseguindo resolver, então eu mudo muito rapidamente de humor quando isso acontece. Mas daqui a pouco eu volto à normalidade. Então, momentaneamente, eu alterei a minha característica de personalidade por uma instabilidade de humor que é um transtorno. Mas, como foi momentâneo, logo eu consegui voltar ao normal, né? Quer dizer que é só uma característica do transtorno que eu possuo e não um transtorno em si diagnosticado. Mas vale a pena lembrar que mesmo sendo somente características, ela pode prejudicar o nosso dia a dia. É muito importante buscar a ajuda da psicologia. Seguindo lá nosso material, já quando a gente se fala em transtorno, é quando algum sintoma atrapalha ou interfere, seja diariamente, frequentemente, as nossas situações rotineiras, né? As nossas situações diárias normal. Por exemplo, não consigo ficar muito tempo em emprego porque eu brigo. Não consigo ficar muito tempo em um grupo de amigos porque eu discordo das ideias. Não consigo ir trabalhar sem deixar a casa arrumada, a cama arrumada, limpar a garagem, limpar o jardim, né? Então são situações que eu não tenho domínio, que eu não tenho controle e acaba prejudicando as minhas tarefas básicas do dia a dia. Entende-se daí que já é um transtorno de personalidade diagnosticado. Vamos lá, agora os transtornos em relação com a educação física, igual eu comentei no comecinho do vídeo. Pessoas com transtornos que procuram serviço, né, de um profissional de educação física, pode ser não somente por questões de saúde, e sim porque essas pessoas podem possuir algum transtorno que influenciam diretamente em sua autoestima e a forma como se vê perante ao mundo. Para essas pessoas, os resultados nunca chegarão sem um devido tratamento. Então eu busco academia, eu busco treino, eu busco natação, eu busco futebol, eu busco tênis, enfim, eu posso buscar qualquer tipo de esporte que eu nunca vou estar contente com o meu rendimento. Por mais que eu me dedique, por mais que eu estou tentando não faltar, cumprindo todas as atividades. Porque pode ser uma questão psicológica que ainda está me atrapalhando e vai, consecutivamente, me resultar que eu não tenha bons treinamentos, bons resultados. Existe também a questão de saúde e qualidade de vida, que é porque as pessoas vão buscar normalmente o profissional de educação física. Elas devem estar motivadas e o profissional de educação física também tem que estar motivado para poder ajudá-lo. Existe a questão de atenção concentrada, que a pessoa ali no momento do treino tem que estar presente, né, mentalmente, fisicamente, para poder fazer as atividades que o treinador, que o educador comanda, senão também não terá bons resultados. Não adianta nada eu ir para a academia todos os dias se a minha cabeça, o meu psicológico não está aqui comigo, eu estou pensando em outra situação. Né? Também é uma questão da regulação psicológica, eu tenho que estar bem emocionalmente para eu ter um equilíbrio físico e mental. Como eu sempre falo, o corpo e a mente devem estar sempre alinhados. Continuando então, como nós já comentamos, pessoas que não estão bem psicologicamente e também emocionalmente tendem a ter rendimentos inferiores em treinos, por mais que o treino possa ser grupal e seja o mesmo treino para todos os alunos. Os rendimentos são diferentes dependendo da situação psicológica e emocional.
Importante que o profissional de educação física identifique através do comportamento das pessoas e indique uma associação com a psicologia, que é muito importante. Hoje nós temos profissionais que lidam com essa questão do esporte. A psicologia tem um ramo, um leque muito grande, generalista, que ajuda com intervenções em diversas áreas. Aqui, por exemplo, nós temos psicologia da saúde, que é a questão do corpo e mente, para as questões mentais e físicas, mas também temos psicólogos específicos do esporte que auxiliam em competição, que auxiliam em treinamentos, para que a pessoa consiga se doar o máximo, consiga ter bons rendimentos, tanto das questões psicológicas, tanto das questões físicas. Em momentos de competição, em momentos de treinamento, onde o ser humano está sendo avaliado, pode ser que ele comece a agir sob pressão, que ele haja sob emoções, então o rendimento dele não é o adequado, não é o esperado. Por isso, muito importante a associação com a psicologia do esporte. O próximo tópico: o excesso de treinos pode causar danos graves à saúde e a pessoa pode não perceber, pois nunca estará satisfeita com os seus resultados. E existem demais transtornos que nós vamos também comentar em outras aulas, que muitas vezes a pessoa está com um corpo bom, ela está bem, só que ela não tem qualidade de vida e se acha que não está bem a todo momento, né? Então, continuando um pouquinho mais sobre transtorno de personalidade, no próximo slide, o DSM-5 divide os 10 tipos de transtornos de personalidades em 3 grupos, grupo A, grupo B e grupo C, com base em características semelhantes, por isso eles se agrupam. Mas a utilidade clínica desses grupos não fica esclarecida, e sim pela semelhança das características. Importante para vocês ressaltarem que vão estar no mercado de trabalho que cerca de 10% da população geral e até metade dos pacientes psiquiátricos em unidades hospitalares e ambulatoriais têm algum tipo de transtorno de personalidade. Os estudos, a ciência, as pesquisas trazem que em um contexto, em um âmbito geral, não há distinções claras em termos de sexo, classe, socioeconômica e raça, tá? Então, o transtorno de personalidade pode atingir a todas as pessoas, desde os mais pobres aos mais ricos, os negros, os brancos, os pardos, as pessoas com mais estudo, as pessoas com menos estudos, as mulheres, os homens, tá? Ninguém está livre de ter um transtorno de personalidade. Mas no transtorno de personalidade, por exemplo, antissocial, existem estudos que a ciência comprova através de pesquisa que os homens superam as mulheres de uma escala de 6 para 1. Já, por exemplo, no transtorno de personalidade borderline, as mulheres superam os homens, atinge mais as mulheres, está numa escala de 3 para 1. De acordo com os sinais e os sintomas, segundo o DSM-5, tá? As pessoas que têm transtorno de personalidade têm problemas principalmente com autoidentidade e também com funcionamento interpessoal, como já havíamos comentado. Ou seja, a autoidentidade quer dizer, podem se manifestar como uma autoimagem instável, ou seja, as pessoas flutuam entre ver-se como bondosas ou cruéis, ou com inconsistências nos valores, nos seus objetivos de vida e nas suas aparências. Por exemplo, o problema com a autoidentidade, as pessoas podem ser profundamente religiosas na igreja, mas na sua casa, no seu trabalho, são profanas e desrespeitosas com seus familiares, com seus colegas de trabalho. Ou seja, entende-se que existe algum conflito de autoidentidade. E no funcionamento interpessoal, normalmente se manifestam ao não conseguir estabelecer ou manter relacionamentos íntimos, por insensibilidade com outras pessoas. Normalmente essas pessoas são incapazes de criar empatia, incapazes de se colocar no lugar do outro. Então, existe algum conflito no funcionamento interpessoal. Não consegue se manter muito tempo em um relacionamento amoroso, não consegue muito tempo manter um ciclo de amizades duradouras, não consegue por muito tempo trabalhar no mesmo local, arruma confusão sempre, tá? Então, são os 2 principais sintomas das pessoas que possuem algum tipo de transtorno de personalidade, relacionado com a autoidentidade e o funcionamento interpessoal, tá?
Continuando, pessoas com transtorno de personalidades parecem ser muitas vezes, em grande maioria das vezes, incoerentes, confusas e frustrantes para aqueles que estão em sua convivência, que estão em volta. Então, uma grande questão das pessoas que possuem transtorno de personalidade é que afeta diretamente a convivência. Essas pessoas podem ter dificuldades em entender os limites entre elas mesmas e os outros. Ela acaba fazendo muitas vezes brincadeira extremamente sem graça para deixar outra pessoa constrangida. Ela não mede as palavras, ela tira sarro para magoar, não mede as consequências, tá? Sua autoestima também pode ser inapropriadamente alta ou baixa. Não existe um equilíbrio, são os extremos. Ou a pessoa se sente a pior pessoa do mundo, a pior pessoa, ninguém gosta de mim, eu sou feio, eu sou horrível. Ou autoestima muito alta, eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu sou perfeito, eu tô sempre ótimo, né? Um extremo entre alto e baixo. E normalmente, como traz ali o último tópico, pessoas com transtornos de personalidades podem não reconhecer que elas têm problemas, tá? Normalmente as pessoas não chegam e admitem. Eu tenho um problema. Normalmente é porque um amigo começa a falar, porque um familiar começa a falar, porque o parceiro começa a falar. É muito difícil ter essa consciência, eu preciso de ajuda. Normalmente é pelo ciclo vicioso que acaba não tendo das relações interpessoais, tá? Como nós já falamos também, seguindo o próximo slide, entre características e transtornos, os autores trazem também uma diferenciação entre traços de personalidade e transtornos de personalidades. Os traços de personalidades representam padrões de pensamento, percepção, reação e relacionamento que permanecem relativamente estáveis ao longo do tempo. Já os transtornos de personalidades existem quando esses traços que nós acabamos de falar tornam tão pronunciados, rígidos e mal adaptativos que acabam prejudicando o trabalho e o funcionamento interpessoal do indivíduo no dia a dia. Essas maladaptações sociais podem causar sofrimento significativo em pessoas com transtorno de personalidades e também para as pessoas que convivem com elas, né? As pessoas que estão em volta delas. Para pessoas com transtornos de personalidades, o sofrimento causado pelas consequências de seus comportamentos socialmente mal adaptativos geralmente é a razão pela qual elas buscam tratamento, em vez de qualquer desconforto com seus próprios pensamentos e sentimentos. Ou seja, as pessoas que possuem transtorno de personalidades normalmente buscam ajuda da psicologia, da psiquiatria ou de outra área multidisciplinar por causa que não consegue ter a convivência com um amigo, com um familiar, no trabalho, e essa pessoa acaba impulsionando. Acho que você precisa de um tratamento, acho que você precisa buscar um psicólogo, acho que você precisa fazer terapia. Tá? Então é bacana quem vocês identificam que tem esses conflitos, que não conseguem muitas vezes conviver bem, indicar um serviço da psicologia, indicar um serviço da terapia, que com certeza trará resultados muito positivos ao indivíduo, tá? Então, transtornos de personalidades geralmente começam a se tornar evidentes durante o final da adolescência ou no início da idade adulta. Embora os sinais sejam aparentemente mais cedo, eles podem começar a se manifestar durante a infância para o fim da infância. Mas os diagnósticos mesmo de transtornos de personalidades só se conseguem ser levantados no final da adolescência, quando o indivíduo está passando da adolescência para o início da vida adulta jovem. Os traços e sintomas dos transtornos variam consideravelmente em termos de quanto tempo eles persistem. Muitos podem desaparecer com o tempo, principalmente quem procura o tratamento, principalmente quem procura ajuda, tá? Depois de um tratamento, depois da terapia, depois da intervenção da psicologia, por mais que a pessoa seja diagnosticada com o transtorno, os sinais, os traços podem ir desaparecendo conforme vai avançando com o tratamento.
tá? Essas principais definições nós utilizamos da 5ª edição do DSM-5, tá bom? Para esse momento, essa parte introdutória do transtorno, é isso que eu queria passar para vocês. Nas próximas aulas vamos ver os transtornos do grupo A, grupo B e grupo C, e principalmente outros transtornos que também atingem as questões nutritivas, questões comportamentais, que podem ter também influência na educação física, no treinador físico, na qualidade de vida, tanto física e tanto mental. Por exemplo, o transtorno paranoide, esquizoide, esquizotípico, antissocial, borderline, histriônico, narcisista, esquivo, dependente e o TOC. Nós vamos se aprofundar mais neles, qual que é a influência, qual que é a consequência das pessoas com esses transtornos. Temos também a questão da anorexia nervosa, temos também da bulimia, do transtorno de compulsão alimentar, da TAG, que atinge também muitas pessoas, que é a ansiedade generalizada, o dismórfico corporal, que a pessoa não consegue ter a imagem real do corpo dela, tá bom? Algum desses transtornos, tá? Nós vamos se aprofundar nesses que eu citei para vocês, que são os principais, que mais atingem as pessoas. Nós vamos se aprofundar nas próximas aulas, tá bom? Valeu, pessoal!